Sim. Nós engatamos o papo aqui pela a questão do direito das agressões sexuais e ficou uma pergunta pendente que eu achei interessante a gente trazer. Já que a gente está como hoje, atualmente, a gente lida muito com redes sociais e tudo mais. Quando a agressão acontece nesse âmbito das redes sociais, nos meios eletrônicos, como a gente pode se proteger e como é possível fazer essa denúncia, né? Existe uma violência contra a mulher dentro dos âmbitos sociais, cibernéticos. Sim, e existe já também a legislação que protege. É uma das legislações também de proteção da mulher. Foi a Carolina Dickmann. Sim, Carolina Dickmann. Mas, no caso, a Carolina Dickmann, ela protege no caso do compartilhamento de fotos íntimas. Fotos íntimas. Tem mas se é uma agressão mais recente de pegar e publicar nas redes sociais. Mas se é uma agressão verbal, por exemplo? Vai estar lá registrado. São agressão configura também. Configura. Injúria no caso, né? Aí vai pra Maria da Penha, porque é violência moral. Calúnia, difamação e se a agressão veio de uma relação íntima, de afeto, ou familiar, ou doméstica. Exato. Se for ex-namorado. Geralmente ex-namorado, alguma coisa que teve. Deixa claro que Aí ele publica foto, então ele bota lá, começa a falar várias coisas para que possa ofender a moral, né? Sim. A moral, a honra daquela mulher. Então, ali a mulher faça prints, pegue o IP, o IP dali de onde foi publicado, porque depois ele pode apagar, printa tudo, compartilhamento se teve, aparece direitinho, né? Várias pessoas compartilharam, que também serão responsabilizadas, porque quem divulga e compartilha... Quem compartilha também responde. Sim, é não importante. É só quem faça a primeira gente destacar isso, porque é o que acontece hoje em dia, né? Isso. E aí pega, printa e procura. Pode ir à delegacia ou procura um advogado criminalista que vai ali já fazer a denúncia. Isso é importante a gente falar, porque é muito recente. Pode ser feito através de queixa-crime também. Perfeito. É muito importante a gente falar desse caso da Ana Carolina Dickmann, porque acontece o tempo todo, né? Chantagens e divulgações de fotos, conversas. Infelizmente, nós precisamos que ocorra sempre com um famoso para que se torne uma lei. Nossos legisladores. Que foi o caso da Ana Carolina Dickmann. Carolina, de algumas Acho outras que diversas coisas. Nós temos crime hediondo, que foi na situação da Daniela Pérez. E aí? A Joana Maranhão, né? Ana Maranhão, que também era famosa nadadora, né? Da seleção brasileira. Isso, as coisas precisam ganhar um apelo midiático muito grande. Precisa acontecer com alguém que tenha a presença pública, né? Para que isso possa causar uma repercussão a ponto de ter uma proteção legislativa. Nesses casos de divulgação de fotos, é possível pedir também uma liminar para que sejam retiradas essas fotos do ar. Sim. E se no caso do agressor está ofendendo moralmente ou caluniando a vítima, a gente já pede uma medida protetiva da Maria da Penha. Podemos sim pedir uma medida protetiva. Para que ele pare com aquilo, pare de difamar ela. O afastamento também. A gente pode pedir se cercar de todas as medidas protetivas. Inclusive, se souber, ele tem porte de arma, ele é CAC, seja o que for, pede lá a suspensão. Não pode esquecer dessa situação de quem porta Eu acho que essa ofensa, ela pode acontecer tanto nas redes sociais, assim, de forma pública, como também pelo WhatsApp, pelo e-mail, essas coisas também, exatamente. Né? Esses aplicativos. E vou te matar, tem um porte de arma, é um policial civil, militar, é um agente de trânsito, seja quem for. Não pode esquecer para que comunique isso e peça Eu acho que são a suspensão. Desculpe. São os casos que a mulher tem mais coragem de denunciar. Talvez são esses morais, assim, né? O que invade a esfera da imagem dela, né? A subjetiva. Porque acaba que é mais fácil, muito entre aspas, né? Porque, assim, é mais fácil você denunciar uma ofensa. Se a pessoa chega aqui e te xinga, é pública. Tá público, todo mundo tá vendo, é mais fácil do que você saber que você foi agredida. Você foi violentada sexualmente. É difícil, porque... São coisas que, de fato, é no âmbito mais íntimo. Porque causa mais dor quando relata. E o agressor não é verdade. vai bater, mexe na ferida, é verdade. Não vai agredir aquela mulher,
na frente de todo mundo. Claro, a gente sabe que acontece também, mas é muito mais difícil, né? Ele vai esperar ficar sozinho com ela num ambiente em que ela não tem como fugir, não tem como se defender. Eu tive um caso interessante. Atuei até pro bono. Recebi uma ligação pela manhã, uma vizinha, na verdade, a servidora pública, eu tinha contato na unidade prisional, e aí ela lembrou, teve uma briga na rua que ela mora, e como essa família, todos da rua gostavam, foi um caso que foi muito falado à época nos jornais locais, né? E todas as emissoras falaram muito desse caso, um filho que matou um pai. Mas o que ocorre? Esse menino era tido como foi a criança, o adolescente com educação padrão, bem educado, cumprimentava a todos, ajudava os idosos, não andava na rua, estudioso. E o pai era aquele que todo mundo gostava, que também falava com todos, tinha aquela criação exemplar dos seus filhos, um casal. E esse menino, ninguém nunca despertou que aquele menino tinha aquela criação severa, que era espancado, e que a mãe, ninguém sabia que a mãe, a vida toda, sendo abusada, espancada por esse homem, que é um sociopata. A gente sabe muito da figura do sociopata, quando todos, né, gostam, tem aquela relação maravilhosa socialmente, mas que em casa ou na relação privada, ele comete vários crimes. E esse rapaz, ele era essa personalidade. Agredia por demais a mãe desse garoto. A irmã, ainda menor, ainda absolutamente capaz, também sofria as agressões. E nesse determinado dia, período da pandemia, se eu não me engano, no período da pandemia, a mãe doente, e ele começou a agredir, e a mãe desmaiou, esse filho desceu, estava com a faca, ele dizia o tempo todo que tinha uma arma que ia matar, porque tinha uma casa ao lado, que era um deles também, e que ele dizia que guardava essa arma lá. O menino já tinha visto, disse que há muitos anos atrás, uma armazinha. Então acreditava que o pai fosse matar a mãe. E a mãe desmaiada, eu me recordo bem da palavra dele quando relatava isso na audiência de custódia. E ele dizia, levantou para beber café. Esse pai. Aí ele saiu, vou pegar a arma, vou matar vocês. Ele gritando, querendo dar socorro à mãe, porque estava desmaiada. A irmã com problemas cardíacos, e esse menino se preocupava por demais. A vida toda num ambiente de agressões. O pai, quando o pai foi sair, ele quis impedir o pai de sair. Ele estava com a faca na mão. E aí ele começa... E ele não percebe, ele começa a estacar o pai é muito grande, muito forte. Quando ele percebe, o pai cai. Foram várias facadas, não foi uma só, como a gente se pensou no dia. Aí a vizinhança começa a gritar, a vizinhança começa até a se assustar, porque nunca viu a família por tantos anos naquela gritaria. Aí que pega o pai lavado de sangue, tiveram dificuldades, colocaram no porta-mala do carro, acho que chega a viatura, não chegou a viatura. O próprio garoto ligou, falando, pedindo para dar socorro ao pai, e ele não fugiu, os vizinhos queriam tirar ele, e ele não quis sair. Aí quando coloca o pai pede que não deixasse o filho ser preso, porque ele que causou aquilo, a culpa foi dele. Imagine. E aí eles gravam também isso e levam a rua de policiais, tinha vários policiais. A viatura fez o comandante da viatura, tinha realmente que conduzir o garoto, conduziu para o DHPP e a delegada, infelizmente, teve que flagranteá-lo. Aí no dia seguinte, quando ela me liga cedo, eu fui, não, atendo, fui. E foi um caso que chocou muito, porque ele chorava muito. E ali tinha um aspecto, tinha um homem, mas você vê uma criança fragilizada. E pela primeira vez eu tive que pegar o cliente e tive que abraçar realmente do jeito que ele chorava. E eu comecei a chorar porque ali, homens chorando. Os policiais estavam chorando, delegado. E foi uma situação que a gente viu de violência doméstica por toda a vida que aquele garoto sofreu. Sim. E que hoje continua fazendo tratamento.
Ele foi pronunciado, seguiu. O Ministério Público denunciou ele, mas ele foi pronunciado já na ação penal. E continua fazendo o tratamento. A audiência de custódia foi... O juiz pedia 3 advogados, estava mais 2 colegas. Um dos colegas o viu nascer, crescer e chorava demais, não tinha condições. E aí o juiz olhava, o que é que eu vou fazer? E aí a mídia já estava, filho mata pai, não sei o que, pra cá. Mas na verdade é um grito de... É tanto, na tentativa de se libertar daquela situação. Né? Ele não queria cometer, ele se achava ainda ali, eu não queria, eu amo meu pai, não queria, ele não conseguia falar, ele se achando já um monstro. O pai chegou ao hospital, mas veio a óbito horas depois. E ele soube logo na delegacia que o pai tinha morrido e esse menino surtou mesmo, estava surtado. Tivemos que conter e conseguimos a liberdade provisória. Ele começou um tratamento, aí já não foi mais para a faculdade, tinha acabado de passar. E ele já não teve mais estrutura psicológica de permanecer na São faculdade. tantas nuances que a gente pode destacar dessa história, né? Mas acho que principalmente é a questão das consequências da violência doméstica perpetrada ao longo da vida familiar, né? E esse caso eu trago para falar justamente isso. Chegou um momento em que ele, o tempo todo, viveu no núcleo de violência doméstica. Ele saía, sorria, nunca relatou para a vizinha, não falava nada. A mãe não falava e disse que era isso tudo. Foram mais de 15 pessoas que se disponibilizaram e foram à delegacia para falar em favor dessa família e que a mulher, aquela mulher que estava na porta, varria a porta dentro de casa, que o mercado quem fazia era o marido, tudo era o marido. E essa mulher viveu o tempo todo nisso e que infelizmente o filho chegou ao ponto de matar o pai porque ele dizia o tempo todo, culminou essa agressão desse dia e queria pegar essa arma, sempre ameaçando, queria pegar ele com a faca. Infelizmente. É um caso que a gente tem muitas nuances, mas que bom que a gente vai começar a encerrar agora. Felipe já deu o sinal. E que bom que você trouxe esse caso, Fabiane, porque eu acho que a gente encerra bem agora, mostrando um caso que a gente, aos olhos da sociedade, a gente não vê nenhum problema, mas que dentro de casa existem vários problemas que desencadeiam vários tipos de violência, que foi o que a gente tratou aqui hoje, né? A gente falou... E falamos que a família, né, não é só a mãe que sofre a violência, que precisa desse acolhimento e do tratamento psicológico. Mas tem que ser todo mundo que está naquele convívio de violência.